Sabe, existe uma mágica inegável em dezembro, né? Totalmente. Parece que o mundo dá uma desacelerada, as luzes de Natal começam a piscar nas janelas e, sei lá, trazem um brilho diferente para as noites. E tem aquele cheiro específico no ar. Sim, uma mistura de comida de festa, pinho, canela. É, É uma época que transporta a gente, né? Cheia de histórias que a gente ouve desde criança, outras que a gente conta em família ano após ano. pois é. E é curioso como essas histórias viram parte da gente, quase um ritual. Mas o que mais me fascina são aquelas histórias que não são tão contadas. As que ficam mais escondidas. Exato. As que ficaram nos rodapés dos livros de história ou em tradições de vilarejos distantes. Hoje, nossa missão é exatamente essa: desenterrar algumas das histórias reais de Natal mais inacreditáveis. E de onde vêm essas histórias? As nossas fontes são num compilado de relatos históricos, folclore e eventos que, assim, soam como ficção, mas aconteceram de verdade. E essa é a melhor parte. Algumas parecem roteiro de filme, daquelas que a gente pensa, isso é exagero de Hollywood. Mas não são. Não são. São momentos de humanidade profunda, lendas com origens surpreendentes, coincidências que desafiam a lógica. Uhum. Então a ideia é essa. Vamos fazer uma viagem por um lado do Natal que pouca gente conhece. Ok, vamos desvendar isso. Vamos lá. Para começar, quero que a gente viaje para um dos cenários mais sombrios e improváveis para uma história de Natal. Onde seria? As trincheiras da Primeira Guerra Mundial em 1914. O cenário era desolador. Frio, lama, o medo constante. Sim. Soldados alemães de um lado, britânicos do outro, separados por aquele terreno devastado, a terra de ninguém. Um lugar onde qualquer movimento em falso significava a morte. A tensão era o estado natural das coisas. Exato. E é nesse ambiente que o impensável começa a acontecer na véspera de Natal. Não com uma ordem, não com um tratado, mas com um som. Um som. Um som que não era de artilharia. Um soldado alemão começa a cantar Stille Nacht, Noite feliz. Noite Feliz. E do outro lado, um soldado britânico responde com The First Noel. Por um momento, as armas se calam. Nossa. E o que se ouve é um dueto improvável de canções natalinas cruzando o campo de batalha. É de arrepiar só de imaginar. E a música foi só o começo, né? Foi só o começo. Aos poucos, movidos por algo que ninguém consegue explicar direito, talvez coragem, talvez exaustão da guerra, talvez o espírito da data, Os soldados saem de suas trincheiras, desarmados. e se encontram no meio da terra de ninguém. Apertam as mãos, mostram fotos de suas famílias. É inacreditável. Eles trocam o que têm: cigarros, botões de uniforme, chocolate e o mais famoso dos relatos, que virou quase uma lenda: A partida de futebol. a partida de futebol. Eles improvisaram uma bola com trapos e jogaram ali, no meio do que, horas antes era um inferno. É incrível pensar que isso não foi planejado, quer dizer, não tinha um comando de cima dizendo, ok, pessoal, hora da paz. Nenhuma ordem. Exatamente. E essa é a chave para entender o poder daquele momento. Foi um movimento puramente orgânico, de baixo para cima. A humanidade vindo à tona. A humanidade borbulhando na superfície apesar de tudo. Generais de ambos os lados ficaram furiosos quando souberam, claro. Imagino. Ordens foram emitidas para que aquilo nunca mais se repetisse. Mas, por um breve momento, a tradição compartilhada do Natal foi mais forte que a guerra. Essa ideia de uma conexão humana tão forte em meio à guerra é algo. Mas e se essa conexão pudesse cruzar não apenas uma terra de ninguém, mas um século inteiro? Aí fica interessante. Recebemos uma história sobre uma carta que fez exatamente isso. Voltamos ainda mais no tempo, para 1912, na Irlanda. Uma menininha escreve sua cartinha para o Papai Noel, com aquela caligrafia infantil, sabe? Cheia de esperança. E o que ela pedia? Provavelmente coisas simples daquela época. Uma boneca, talvez, um livro. Sim, ela dobra o papel com cuidado e, como era costume em alguns lugares, coloca na chaminé. Na esperança de que a fumaça levasse o pedido. Exato. Só que, por um acaso do destino, a carta escorrega e cai num vão da estrutura. E lá ela fica, esquecida. Por quanto tempo? O tempo passa. A Primeira Guerra, a Segunda, a chegada do homem à Lua, a invenção da internet.
o mundo se transforma completamente. Nossa! A casa muda de donos várias vezes, até que mais de 100 anos depois, em uma reforma, um pedreiro encontra o envelope, Não acredito. coberto de fuligem, mas perfeitamente preservado. E a família que morava na casa decide fazer algo incrível. Eles pesquisam e conseguem encontrar os descendentes da menina que escreveu a carta. Imagina a emoção dessa família ao receber um pedaço tão íntimo do passado. Pois é, Um desejo de Natal de uma ancestral que viajou no tempo para chegar até eles. Funciona como uma cápsula do tempo emocional. é uma ótima definição. Assim como na trégua, é uma prova de que certos sentimentos, certas tradições, têm uma força que transcende as barreiras mais difíceis, seja um campo de batalha ou a própria passagem de um século. Essa conexão entre passado e presente é poderosa. E falando em coisas que atravessam o tempo, muitas das nossas lendas de Natal têm origens que a gente nem imagina. Uhum. Por exemplo, todo mundo conhece o Rudolph, a rena do nariz vermelho. A história é clássica, né? Sim, ele sofria bullying, mas o nariz brilhante salvou o Natal. Uma bela lição sobre aceitar as diferenças. Exato. Mas a gente sempre encara como pura fantasia, certo? Uma invenção fofa para um livro infantil. Acontece que a biologia tem uma surpresa para nós. Renas de verdade, especialmente as que vivem em climas árticos extremamente frios, Sim. podem de fato ter o nariz avermelhado. Espera, como assim? Não é que brilha no escuro, imagino. Não, não chega a ser uma lanterna, mas a ciência por trás é fascinante. Conta mais. O nariz das renas tem uma concentração de vasos sanguíneos 25% maior que a dos humanos. É uma rede densa de microcapilares. E para que serve isso? O objetivo é aquecer o ar congelante antes que ele chegue aos pulmões. Funciona como um aquecedor interno super eficiente. Entendi. E o efeito colateral dessa circulação intensa é que a pele do nariz fica com um tom rosado, quase vermelho. Então a história do Rudolph não foi tirada do nada. O criador pode ter se inspirado numa observação real da natureza. Provavelmente. É um exemplo perfeito de como a realidade pode ser a semente para a fantasia. Que incrível. Agora, nem todo folclore natalino é tão fofo quanto uma rena de nariz vermelho. Vamos viajar para a Islândia, para uma lenda um pouco mais sombria. Ah, o Jólakötturinn, o gato de Yule. Exatamente. Imagina a cena. Noite de Natal, neve caindo, a pessoa está segura e aquecida em casa. Uhum. De repente, um par de olhos gigantes e brilhantes aparece na janela. É o gato de Yule, uma criatura monstruosa, maior que uma casa. E ele tem uma missão, né? Uma única missão: devorar qualquer pessoa que não tenha ganhado uma peça de roupa nova antes do Natal. Parece uma ameaça bizarra, não é? Aqui no Brasil, a gente se preocupa em comprar roupa nova pro Ano Novo, por superstição. Pois é. Lá, era uma questão de sobrevivência contra um gato gigante. Mas por que roupa nova? Qual o sentido disso? Se a gente conectar isso ao quadro geral, a lenda era, na verdade, uma ferramenta de controle social e econômico muito inteligente. Como assim? A Islândia medieval dependia da produção de lã. A história do gato servia como um incentivo para que todos na comunidade trabalhassem duro para processar toda a lã colhida no outono antes do Natal. Ai, faz todo sentido. Quem trabalhava e atingia a meta ganhava roupas novas de lã como recompensa. E quem era preguiçoso? Bom, virava o jantar do gato. Exatamente. O medo do gato garantia a produtividade da comunidade e a preparava para o inverno rigoroso. É um lembrete fascinante de que o folclore muitas vezes não é só para assustar, mas para ensinar, para organizar a sociedade. Falando em figuras icônicas, vamos para a maior de todas, o Papai Noel. Se eu pedir para qualquer pessoa no mundo desenhar o Papai Noel, o resultado vai ser praticamente o mesmo. Um senhor gordinho, bochechudo, barba branca e o traje vermelho e branco com gorro. Inconfundível. Mas essa imagem, que parece eterna, é na verdade bem recente.
E aqui entra uma das histórias mais famosas do marketing. Antes de uma campanha da Coca-Cola, iniciada em 1931, as representações do São Nicolau ou Papai Noel variavam enormemente. Ele não era sempre vermelho? Não, ele já foi retratado como um bispo alto e magro, um gnomo, e as roupas podiam ser verdes, azuis, marrons. A versão vermelha já existia, mas era só uma entre muitas. E o que a Coca-Cola fez? Eles queriam associar a marca ao calor e à alegria do Natal. E, claro, aumentar as vendas durante o inverno. O ilustrador Radon Blom foi contratado para criar uma imagem do Papai Noel que fosse amigável, humana, calorosa. E ele conseguiu. E como? Ele se inspirou em parte num poema famoso e usou um amigo como modelo. O resultado foi esse Noel robusto, alegre e, claro, vestido com as cores da marca. Então eles não foram os criadores, mas tipo os influencers do Papai Noel. É a definição perfeita. Eles não inventaram, mas foram os maiores amplificadores. Entendi. Durante mais de 30 anos, essa imagem estampou anúncios no mundo todo. Eles pegaram uma versão que estava ganhando força e a transformaram no padrão global. É uma prova impressionante de como a cultura popular e uma boa narrativa visual podem cristalizar uma tradição. Agora vamos falar de presentes, mas de um ângulo bem diferente. Imagina a cena. Época de Natal, as finanças estão apertadas. Uma situação comum. Uma pessoa de bom coração decide comprar presentes numa loja de segunda mão para economizar. Encontra um par de sapatos que parece perfeito. Uhum. Ao chegar em casa, para limpá-los antes de embrulhar, sente algo dentro. Eram maços de dinheiro. No total, $10.000. Nossa, é o tipo de situação que vira um teste de caráter instantâneo. O que fazer? Especialmente numa época de tantas despesas. Exato. É fácil dizer, eu devolveria. Mas na prática, com as contas de Natal chegando, seria uma decisão difícil para muita gente, não? Com certeza. Pois bem, a pessoa dessa história real não hesitou. Voltou à loja, explicou a situação e conseguiu encontrar a família que havia doado os sapatos por engano. E o contexto por trás disso é o que transforma uma boa história em uma história inesquecível. Qual era? A família estava juntando cada centavo daquele dinheiro para o tratamento médico da filha doente. No momento de distração, os sapatos com a economia de uma vida foram doados. Que coisa. Isso levanta uma questão importante sobre o que realmente significa o espírito de Natal, né? Sem dúvida. Não é sobre o que a gente ganha, mas sobre o que a gente escolhe ser. A história vira uma parábola moderna sobre empatia e integridade. A generosidade prevaleceu da forma mais impactante possível. E essa ideia de dar presentes é universal, mas a figura que os entrega é incrivelmente diversa. Nós estamos muito focados no Papai Noel, mas ele está longe de ter o monopólio. É verdade. Na Espanha, a grande celebração é no dia 6 de janeiro, quando os 3 reis magos trazem os presentes. E na Itália tem a Befana. A Befana, uma bruxa boa que voa numa vassoura na noite de 5 de janeiro, enchendo as meias das crianças com doces ou carvão, se elas não se comportaram. E na Rússia e outros países eslavos, temos o Dedo Moroz, o avô de gelo. Ele é um pouco diferente do Papai Noel. É mais alto, esguio, usa um cajado mágico. E tem uma ajudante. Isso, ele viaja acompanhado de sua neta, a Snegurotka, a donzela da neve. Isso mostra a incrível capacidade de adaptação das tradições. Cada cultura pega um arquétipo central, o do presenteador mágico, e o veste com seu próprio folclore. Enriquecendo o imaginário global. Exato! Para fechar essa nossa viagem, temos uma história que começa como um milagre e termina como ciência. Vamos para 1807, Connecticut, nos Estados Unidos. Ok. É noite de Natal, as famílias estão reunidas quando de repente uma bola de fogo rasga o céu escuro, iluminando tudo. As pessoas correm para fora, maravilhadas e assustadas, e ouvem um estrondo. O objeto atingiu a Terra. Exatamente, não muito longe dali. A reação imediata, claro, foi religiosa. Um sinal dos céus. Um milagre de Natal. Com certeza. Naquela época, a ideia de que pedras poderiam cair do espaço era considerada absurda pela comunidade científica séria.
coisa de superstição popular. E o que mudou? Professores da Universidade de Yale ouviram os relatos e foram investigar. Eles coletaram os fragmentos da rocha que ainda estavam quentes. E aí? A análise química que eles fizeram foi pioneira e ajudou a provar de forma conclusiva que a composição daquelas pedras era diferente de qualquer rocha encontrada na Terra. Então o milagre de Natal foi o que convenceu a ciência de que meteoritos eram reais? Foi um dos eventos-chave, aquele evento que nasceu no espanto e na fé. Deu um empurrão fundamental para o nascimento da meteorítica, o estudo dos meteoros. Que incrível. É a fusão perfeita entre o maravilhamento humano diante do desconhecido e a nossa busca incansável por respostas. O céu não enviou uma mensagem divina, mas enviou uma amostra do universo para a gente estudar. De certa forma, um presente e tanto. Que jornada, hein? Verdade. Da humanidade nascendo numa trincheira, passando por gatos gigantes e a ciência por trás de uma rena, até um meteoro que nos ensinou sobre o cosmos. Essas histórias mostram que o Natal tem camadas muito mais profundas e fascinantes do que a gente costuma ver nas vitrines. Exatamente. Se a gente despia a celebração de todo o seu aspecto comercial, o que sobra são esses valores. A conexão mesmo na adversidade, a generosidade mesmo quando é difícil e a esperança que nasce do nosso senso de maravilhamento, seja pela fé, pelo folclore ou pela ciência. São histórias que revelam o melhor do espírito humano. No fim, é isso. Fica aqui uma reflexão final para quem nos ouve. Com tantas culturas e histórias diferentes espalhadas pelo mundo, o que realmente define o espírito de Natal nos dias de hoje? E se a nossa geração pudesse criar uma história para ser contada daqui a 100 anos, uma que representasse o nosso tempo, qual seria? Boa pergunta. Este foi o Pod IA, um podcast feito inteiramente por inteligência artificial. Lançamos episódios novos toda terça-feira, às 16 horas. Gostou da nossa análise de hoje? Então siga o Pod IA na sua plataforma de áudio preferida. Avalie e compartilhe com quem adora uma boa história de Natal. Esperamos por você na próxima terça, às 16, para mais uma conversa aprofundada.